vamos estudar as relações de Euler. Observe os poliedros regulares, que já foram estudados por nós na sala. Os poliedros regulares têm certas características. O poliedro convexo é dito regular quando suas faces são polígonos regulares, todas com o mesmo número de lados, e se todo o vértice do poliedro converge para o mesmo número de arestas. Há somente 5 poliedros regulares que nós já vimos na sala de aula. São eles: o tetraedro, que tem 4 faces triangulares. Nós temos aí embaixo agora aparecendo para você o icosaedro, que tem 20 faces triangulares. O octaedro, com 8 faces triangulares. O dodecaedro, com 12 faces pentagonais. E o hexaedro, com 6 faces, todas as faces quadrangulares. Todos esses poliedros, regulares ou não, obedecem a uma lei chamada relação de Euler. Vértice mais a face menos a aresta igual a 2. Para você memorizar mais facilmente essa relação, você pode decorar assim. Vá na fórmula, V mais F menos A igual a 2 e memorize a seguinte frase: vamos fazer amor a 2. Lembre-se sempre que na frente do amor tem sempre um pauzinho, é negativo. Então fica V mais F menos A igual a 2. A frase é só uma brincadeira para você memorizar. Dê um pause no vídeo agora e observe como o número de faces, vértices e arestas se relacionam usando a relação de Euler. Anote e guarde. Vértice mais face menos aresta igual a 2. V, o número de vértices. A, o número de arestas. F, o número de faces. E sempre que você quiser fazer a soma dos ângulos internos, você vai fazer S igual a V menos 2 vezes 360. Essas equações estão no seu livro, na página 249 e 250. Vamos ver uma tabela de comparação que também está no seu livro, que apresenta o número de arestas, o número de lados, o número de vértices do poliedro e o número de arestas do poliedro. Vai apresentar também a soma dos ângulos e o número de faces do poliedro. E a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro. Ela é boa para você observar a relação de Euler feita e também observar a soma dos ângulos para os principais poliedros, 5 principais. É bom você dar uma pausa no vídeo, nesse momento, e também olhe um pouco essa tabela e observe essa tabela. Vamos para um exemplo. Determinar o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo que tem 6 faces quadrangulares, 4 faces triangulares. Olhe bem, se nós temos 6 faces do tipo quadrangulares, nós vamos fazer então 6 vezes 4. 4 porque um quadrado tem 4 lados. 6 porque você tem 6 figuras desse tipo. Então vai ficar 6 vezes 4, 24 arestas. Temos 4 faces triangulares. Então, vamos fazer 4 vezes 3. 4 porque você tem 4 faces. 3 porque um triângulo tem 3 lados. 4 vezes 3 dá 12 arestas. Então, ao todo, 24 mais 12 dão 36 arestas. Como cada aresta pode ser contada 2 vezes, convém a gente dividir as arestas por 2. Então, vai ficar 2A igual a 36. 2 dividido por 36 vai dar 18. Então, temos 18 arestas. Vamos aplicar agora a relação de Euler. Vértice mais face menos aresta igual a 2.
Só lembrar daquela frase para brincar um pouquinho. Vamos fazer amor a 2. Coloque sempre um pauzinho na frente do número A, porque ele é sempre negativo. Então, vai ficar vértice mais face menos aresta igual a 2. O vértice mais 10 menos 18 igual a 2. 10 positivo com 18 negativo dá menos 8. Você leva o 8 para o lado de lá, ele vai adicionar 2, você vai ficar com vértice igual a 10. Então, agora, nós já sabemos que o número de vértices desse polígono é 10. Um poliedro convexo, o número das faces é 8, o número dos vértices é 12. Calcule o número das arestas. Vamos usar a relação de Euler. Sempre que você tiver um problema, onde aparece o número de arestas, o número de vértices e a palavra poliedro, você sempre tem que usar a relação de Euler. Então, nós vamos ficar com V mais F menos A igual a 2. 12 mais 8 menos A igual a 2. 12 mais 8 dá 20. Você pode trazer esse 2 para o lado do 20, vai ficar 20 menos 2. Levando a aresta para o lado de lá, ela vai ficar positiva, então a aresta vai ser 20 menos 2. 20 menos 2 dá igual a 16. Lembre-se sempre, meu jovem, a aresta tem que ser sempre um número positivo, não esqueça disso. Ela representa uma figura geométrica que existe, tem um número de vértices sempre. Determina o número de vértices de um poliedro que tem 3 faces triangulares. O que é? Três. Determina o número de vértices de um poliedro que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 hexagonais. São 3 faces triangulares. Então, você vai fazer 3, porque você tem 3 faces, vezes 3, porque um triângulo tem 3 lados. 3 vezes 3 dá 9 lados. Uma face quadrangular. Então, você tem apenas uma face com 4 lados. Então, você vai fazer 1 vezes 4, 4 lados. Uma face com pentagonal. Então, tem 5 lados. Então, vai fazer 1 vezes 5, 5 lados. 2 faces hexagonais. Você vai fazer 2 vezes o valor de 6, porque um hexágono tem 6 lados. Então, vai dar 12 lados. Soma 9 lados, mais 4 lados, mais 5 lados, mais 12 lados. E some também as faces. 3, mais 1, mais 1, mais 2. Vão ser 7 faces e 30 lados. Lembre-se sempre que quando você contar os vértices usando os lados, é preciso dividir por 2. Por isso, aí na equação, aparece no lugar da aresta menos 15 e não menos 30. Porque você tem que pegar o 30 e dividir por 2. Vai ficar vértice mais face menos aresta igual a 2. Os vértices mais 7 faces menos 15 arestas, porque você dividiu 30 por 2, igual a 2. 15 negativo com 7 positivo dá menos 8. Leve menos 8 para o lado de lá, ele vai ficar positivo. 8 mais 2 dão 10. Então, nós temos 10 vértices. Vamos observar agora mais um problema de vestibular.
Agora, o exemplo 4. O fulereno é mais conhecida molécula tridimensional de carbono, C60. Seus 60 átomos são dispostos em forma de vértice de um icosaedro truncado. Essa forma tem 12 pentágonos, 20 hexágonos, como você vai observar agora a bola de futebol, que é bem semelhante aí. Nesta molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo e as ligações são as arestas, como no desenho do próximo slide. Observe bem. Olha aí do seu lado direito o desenho do poliedro. As faces verdes são pentagonais e as vermelhas são hexagonais. Aí, do lado, você tem um desenho do que seria esse carbono 60. Observe que as arestas vão ser as ligações químicas e os átomos são os vértices da figura. A pergunta do problema é a seguinte: quantos átomos de carbono, qual é o número de átomos de carbono na molécula e o número de ligações entre esses átomos? Para que a gente resolva, vamos pegar os dados do problema. Primeiro, nós temos 12 faces pentagonais. Vamos fazer, então, 12 faces vezes 5, porque um pentágono tem 5 lados. Vamos dar, então, 60 arestas. Como as arestas representam para nós as ligações químicas, temos 60 ligações. Temos 20 faces hexagonais. Então, vamos fazer 20 vezes 6. Como 20 vezes 6 dá 120 arestas, vamos fazer, então, 120 ligações. Cuidado, você está contando pelo número de faces para achar as arestas. Então, você está contando as arestas 2 vezes. Por isso aparece esse 2A em vermelho aí, ó. 2A igual a 180 ligações. Então, você vai fazer 180 dividido por 2 para obter 90. Temos 12 faces pentagonais, 20 hexagonais. Vamos ter, então, 32 faces. Como cada aresta é contada 2 vezes, 180 dividido por 2 vai dar aresta igual a 90. Temos, então, 90 arestas. O número de átomos do vértice podem ser observados pela relação de Euler. Vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Vértice menos 90 mais 32 igual a 2. Vamos subtrair menos 90 mais 32 dá 58. 58 negativo mais 2 do outro lado. 58 vai mudar de lado, vai ficar positivo. 58 mais 2 vão dar 60. Temos então 60 vértices. Logo, temos 60 átomos. Vamos ter 60 átomos. Logo, nós vamos ter 60 átomos e 90 ligações. Logo, temos 60 átomos e 90 ligações. Gabriel, você pode pegar suas malas aqui, eu não quero não.
Vamos para o exercício do seu livro agora. O exercício de número 50. Você tem vértice menos aresta, mais a face igual a 2. Os dados do problema do livro dizem que você tem que calcular o número de vértices de um poliedro cujas arestas são 16 e cujas faces são 9. Então, você vai substituir no lugar da letra A 16, no lugar da letra F 9. Você vai ficar, então, com vértice menos 16 mais 9 igual a 2. Fazendo a subtração do 16 negativo com 9 dá menos 7. Menos 7 para o lado de lá da igualdade vai ficar positivo. 7 mais 2 dá 9. Então, essa figura geométrica tem 9 vértices. O exercício 51 diz que um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares, 2 faces pentagonais. Determine o número de arestas e o número de vértices deste poliedro. Como temos 5 faces quadrangulares, vamos fazer 5 vezes 4, porque um quadrado tem 4 lados. Vai dar 20 lados. 2 faces pentagonais, vamos fazer 2 vezes 5, porque 3 mais 20. Você vai obter 30 lados. Como cada lado é contado 2 vezes, vai ficar 2A igual a 30. 5 mais 2 faces pentagonais, 5 quadrangulares, dão 7 faces. Vamos ter, então, 7 faces, 2 arestas. Vamos ter 7 faces. Então, as faces são 7. As arestas você divide por 2. Você vai apelar para a relação de Euler. Vértice menos a aresta mais a face igual a 2. As faces são 7. As arestas são 15. Jogando na equação, você vai ter menos 15 mais 7 igual a 2. 15 é negativo. Fazendo a subtração, vai dar menos 8. 15 negativo mais 7, menos 8. Menos 8 passa para o lado de lá da igualdade, vai ficar positivo. 8 mais 2, 10. São 10 vértices. O exercício 52, um geólogo encontrou numa de suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, com 60 faces triangulares. Calcule o número de vértices desse cristal. Temos 60 faces triangulares. Vamos fazer, então, 60 vezes 3, que dão 180. Como cada aresta é contada 2 vezes, vamos ter que fazer 2A igual a 180. Executando a subtração, dá A igual a 90. Você pode operar diferente também. Você pode escrever como aí do canto seu direito, 60, que são as faces, vezes 3, porque são triangulares, 60 vezes 3, dividido por 2, também vai dar aresta igual a 90. Qualquer uma das duas maneiras, acha ou dá para você achar a aresta. Chama então a relação de Euler, vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Você então vai ter menos 90 mais 60 igual a 2. Menos 90 com mais 60 dá menos 30. Levando o 30 para o lado de lá, ele vai ficar positivo. 30 mais 2, 32 vértices. O exercício 53, um poliedro convexo, tem 3 faces com 4 lados, 2 faces com 3 lados, 4 faces com 5 lados. Calcule o número de vértices desse poliedro. Vamos começar pelas faces. São 3 faces de um tipo, 4 de outro e 2 de outro. 3 mais 4 mais 2 dão 9 faces. Agora, é preciso que você calcule o número de arestas. Vamos usar o número de lados para calcular as arestas. São 3 vezes 4, porque você tem 3 faces quadrangulares. Mais 2 vezes 3, porque são 2 faces triangulares. Mais 4 vezes 5, porque são 5 faces. São 4 faces com 5 lados. Fazendo o cálculo, vamos obter o número 38. Dividindo por 2, para não contar a aresta 2 vezes, as arestas serão em número de 19. Chamando a relação de Euler, vértice menos aresta, mais a face igual a 2. Menos 19, mais 9 igual a 2. Menos 19 com mais 9 dá menos 10. Levando 10 para o lado de lá, vai ficar 10 mais 2, dá 12. Então, temos 12 vértices. O exercício 54, você precisa prestar muita atenção.
porque a pergunta modifica o cálculo no final. Olha só. Qual o número de lados das faces de um poliedro regular com 20 vértices e 30 arestas? Olha, gente, a pergunta é qual o número de lados das faces de um poliedro. Você tem que descobrir que poliedro é esse, depois descobrir quantas arestas ele tem em cada face, que é essa a resposta do problema. Vamos começar olhando que a gente já tem 20 vértices e 30 arestas. Apareceu a palavra vértice e aresta, não tem jeito, tem que apelar para a relação de Euler. Vértice menos a aresta, mais a face, igual a 2. Vamos substituir 20 vértices e as 30 arestas no problema. Vamos ficar então com menos 30 mais 20 mais f igual a 2. Vai dar em menos 10, levando menos 10 para o lado de lá, ele vai ficar mais 10. 10 e 2, 12. Então, é uma figura geométrica que tem 12 lados. Meu filho, minha filha, preste atenção na palavra lá em cima. Poliedro regular. Guarde isso na sua mente. Sempre que aparecer a palavra poliedro regular, é porque está fazendo referência aos poliedros de Platão. Qual é o poliedro de Platão que tem 12 faces? É o dodecaedro, essa figura que apareceu aí à direita agora. Agora, olhe uma face do dodecaedro. É formada por 5 arestas. É um pentágono. Então, a resposta do exercício é 5. O exercício 55, um poliedro convexo que foi inspirado na bola de futebol, é formado por faces regulares pentagonais. Cuidado agora, hein? Agora não é poliedro regular, não. É faces regulares, pentagonais e hexagonais. Se num poliedro tem faces de 2 tipos, esse poliedro não é de Platão, não. Ele não é regular. O poliedro não é regular. Suas faces são regulares, mas ele não é o regular. O número total de vértices é 60 e o número de arestas é 90. Quantas são as faces hexagonais? Vamos apelar para a relação de Euler enquanto a gente tiver dúvida. Vértice menos aresta mais a face igual a 2. 60 menos 90 mais f igual a 2. Vai dar menos 30, que vai para o lado de lá, vai ficar 30 positivo, mais 2, 32 faces. Nós já sabemos que o número total de faces são 32 e que o total de arestas são 90. Como a gente não sabe quantas faces são pentagonais e quantas são hexagonais, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a letra N para representar o número de faces pentagonais e M para representar o número de faces hexagonais. Vamos ficar então com a expressão das arestas. Olha aí embaixo. 5N mais 6M sobre 2, porque a aresta não pode ser contada 2 vezes, igual a A. O A é de aresta, vale 90. Então, vamos ter na segunda linha 5N mais 6M sobre 2 igual a 90. Tira esse 2 que está aí dividindo, passa ele multiplicando para o outro lado. Você vai ficar com 5N mais 6M igual a 180. Guarda essa equação por enquanto. Lembre-se que o número de faces são 32. E você tem N faces de um tipo e M faces hexagonais, que é do outro tipo. Somando as duas, tem que dar 32. Nós temos agora duas equações. Duas equações com duas variáveis. Vamos apelar para a sétima série e vamos usar um sistema de duas equações. 5N mais 6M igual a 180, N mais M igual a 32. Vamos escolher quem a gente quer eliminar. Eu quero eliminar 5N. Então, vou multiplicar a expressão por menos 5. Vai ficar menos 5 vezes N, menos 5 vezes M e menos 5 vezes 32. O resultado vai ser, na segunda linha, 5N menos 5M menos 160. Dá para a gente cortar 5N positivo com 5N negativo. Vai ficar, então, para nós 6M positivo menos 5M vai dar 1M, 180, menos 160 dá 20. Então, o M é igual a 20. Lembre-se que M mais N é 32. Se meu M é 20, 20 mais N tem que dar 32.
significa que 32 menos 20 dá 12. Então, meu N dá 12. Pronto, você descobriu as faces hexagonais e as pentagonais. O exercício 56 pede para calcular o número de soma dos ângulos da face. Sempre que pedir cálculo com essa palavra soma dos ângulos, você tem que usar essa fórmula que apareceu aí agora. O problema é o seguinte: para que a gente possa usar essa fórmula, é preciso que a gente, nesse exercício, use as palavras que estão aí na A, B, C, D. Vou fazer só a letra A. Ele pede para você fazer o cálculo da soma no tetraedro. O tetraedro tem 4 faces. Todas as 4 faces são triangulares. Então, vou fazer 4 vezes 3 e dividir por 2 para não contar a aresta 2 vezes. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. As arestas são 6 e as faces são 4. Joga na relação de Euler para achar o vértice. Vértice menos 6 mais 4 igual a 2. Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Leva para o lado de lá, 2 mais 2 vai dar 4. Agora que você já tem o vértice, dá para você usar a fórmula da soma. A soma é V menos 2 vezes 360 graus. 4 menos 2 vai dar 2. 2 vezes 360, 700 graus. O exercício 57, um poliedro convexo com faces quadrangulares e pentagonais, tem 15 arestas. Calcule o número de faces pentagonais, sabendo que a soma de todos os ângulos do polígono das faces são 32 ângulos retos. 32 ângulos retos. Ângulos retos têm 90 graus, então você vai ter aí 32 vezes 90 graus. Sabemos que nós temos N faces quadrangulares e M faces pentagonais. Como a soma dos ângulos tem que dar 360, V menos 2 vezes 360, e a soma são de 32 ângulos retos, no lugar da letra S, você vai escrever 32 vezes 90. 32 vezes 90 igual a V menos 2 vezes 360. Esse 360, você pode passar dividindo para baixo de 32 vezes 90, vai dar 8. Então, vai ficar com vértice, menos 2 igual a 8, menos 2 passa para o lado de lá, fica positivo. O vértice dá 10, você já tem 10 vértices. Como vértice menos a aresta mais a face é igual a 2, vamos ter 10 menos 15 mais F igual a 2, que vai dar 7. Então, o número de faces é 7. Como os dados do problema diz que o número das faces N mais M tem que dar 7, e que as arestas são 4 vezes N mais 5 vezes M, porque você tem 4 figuras do tipo N, 5 figuras do tipo M, sobre 2 igual a 15. 15 é a aresta. Então, você vai passar o 2 aí que está dividindo, multiplicando o 15, vai dar 30. Então, você vai ficar com M mais N igual a 7, 4N mais 5N igual a 30. Resolva o sistema, você vai achar N5 e M igual a 2. Ou seja, 5 faces quadrangulares e 2 pentagonais. A soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 1080 graus. Determine o número de faces, sabendo que o poliedro tem 8 arestas. Precisamos usar a soma, que é S igual a V menos 2 vezes 360. Só que a gente está precisando de alguns dados do problema. A gente já sabe que a soma dá 1080 graus. Não temos o vértice. Podemos usar a fórmula da soma para achar o vértice. Vamos pegar esse 360 e dividir 1080 por 360. Vamos então ter 3 positivo. Esse 2 negativo passa para lá, fica positivo. 3 e 2, 5. O vértice é 5. Chame a relação de Euler. Vértice menos aresta mais a face igual a 2, vai dar 5, menos 8, mais F igual a 2, vai dar menos 3 aí. Menos 3 passa para o lado de lá, vai ficar positivo, vai ficar mais 3, 3 e 2, vai dar 5. Então, o número das faces são 5. Um poliedro convexo tem 20 arestas, o número da face é igual ao número do vértice. Calcule a soma das medidas dos ângulos das faces desse poliedro. Como a gente, para usar a relação de Euler, precisa de vértice, menos a aresta, mais a face igual a 2, e as faces são igual ao vértice, vamos substituir as faces por V.
Aí nós vamos ficar com 2 Vs. V menos 20 mais V igual a 2. 1V mais 1V dá 2V menos 20 igual a 2. O resultado final da conta é vértice igual a 11. Aí nós podemos calcular a soma que foi pedido no exercício. A soma é V menos 2 vezes 360. Vai dar 11 menos 2 vezes 360. Vai dar 3.240 graus.